A questão que fica, e isso já foi até transparecido em algumas entrevistas recentes aí de diretores do Federal Reserve, que justamente nessas políticas devem ter caráter inflacionário, as empresas vão repassar os custos, evidentemente, e a gente vai ter um impacto até mesmo na condução da política monetária. A gente tem visto o Fed bastante preocupado com o repique de inflação, como que esse cenário vai conduzir a política monetária nos próximos meses, e com essa barreira para a queda da inflação colocada pela tarifa do Trump, muito provavelmente o Fed vai ficar cada vez mais desafiado. Você vê essa política trazendo o juro mais alto por mais tempo, impactando o cenário econômico americano, trazendo inclusive talvez queda no produto interno bruto, trazendo piora no cenário para as empresas, talvez aquelas empresas mais alavancadas, aquelas do dia a dia também americana. A gente pode ter um cenário um pouco mais complicado aí para a tão pujante economia americana por conta desse desdobramento? Bom, vamos dividir essa questão em partes. Primeiro, de fato, se essa política tarifária for mantida, ela tem grandes chances de gerar um processo inflacionário. Porque a inflação nos Estados Unidos, comparado ao resto do mundo, ela já está baixa. Se a gente pensar que é uma inflação que, dependendo da forma de medição, ela está ali em 2,5, 2,8, é uma inflação baixa. Eles querem que caia mais, e isso é bom, mas já não é uma inflação alta. É um pouco alta para os padrões americanos. Então, se a inflação já é baixa e essa tarifação, por exemplo, em relação à China, vai certamente interferir nesse índice, isso vai forçar o Fed a, definitivamente não conseguir baixar os juros por enquanto, 2, eventualmente, dependendo do grau de pressão que a inflação sofrer, até aumentar a taxa de juros. Isso, teoricamente, freia ou desacelera a economia. Só que a economia americana estava com a taxa de juros muito mais alta e ainda assim acelerando. Então, isso mostra que a taxa de juros nesses níveis não foram suficientes para realmente colocar um freio. E a gente também sabe que a taxa de juros não vai para 7 ou algo nesse sentido. Então, eu acho que a preocupação não é o risco de desacelerar a economia por causa desse processo. Eu acho que a preocupação é que os juros mais altos fortalece o dólar, fragiliza o real, tem uma série de outras consequências econômicas na perspectiva global. Agora, desaquecer a economia americana por causa disso, não. Eu acho que tem tudo para a economia americana desaquecer em algum momento por uma correção de ciclo. E aí, isso sim pode ser o grande motivador para, de fato, a gente ver a inflação ceder de vez e a taxa de juros também ser trazida para baixo. Porque toda vez que dá dor de barriga, o que os Estados Unidos fazem? Jogam os juros lá embaixo para estimularem a economia. Para não ir 100 anos atrás, vamos pegar como exemplo só 9/11, os atentados. Assim que o Greenspan sobrevoou ali o Ground Zero, ele literalmente, ele desceu do helicóptero, horas depois ele foi lá e falou, vamos pôr os juros a zero. A mesma coisa na crise de 2008. Então, qualquer outra correção de ciclo, isso vai ser o fator, acho que, definitivo, e que, por um lado, pode ser bom para, de fato, a inflação ceder e os juros também.